Ao longo de séculos de história dos faraós do Antigo Egito, se pedíssemos para alguém citar os nomes do que se lembra, a maioria das pessoas, a menos que seja especialista nesse período, mal conseguiria mencionar mais do que uns 10. E entre esses nomes, o de Nefertiti certamente surgiria quase de imediato. A fama e o reconhecimento mundial de Nefertiti começaram em 1912, quando seu busto foi descoberto na oficina do escultor Tutmés, no Antigo Egito. Foi justamente essa descoberta que transformou Nefertiti em um verdadeiro símbolo da beleza do Egito Antigo. No entanto, ao mesmo tempo em que essa obra de arte revelou ao mundo o belo rosto da rainha egípcia, muitos acontecimentos misteriosos ligados à vida de Nefertiti continuam sem explicação detalhada até hoje pelos egiptólogos. Por exemplo, como exatamente ela surgiu na corte do faraó Akhenaton? Por que exerceu uma influência tão grande na política do Egito Antigo? E por que os faraós posteriores tentaram apagar até mesmo qualquer lembrança sobre ela? Olá, pessoal! Até relativamente pouco tempo atrás, havia apenas uma coisa da qual os estudiosos tinham quase certeza. A múmia de Nefertiti teria sido escondida pelos sacerdotes no famoso esconderijo da tumba KV-35. Mas em 2010, essa teoria foi praticamente derrubada. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E agora vamos desvendar juntos esse enigma histórico. Então, bora começar o nosso vídeo de hoje. O que se sabe sobre Nefertiti? Sobre a vida dela, muitos fatos são conhecidos, mas há várias contradições entre eles. Em casos assim, quando existem informações demais, pode ser difícil enxergar claramente o quadro geral. Até hoje, a origem de Nefertiti não foi esclarecida com precisão. Há quem acredite que ela vinha de uma família nobre estrangeira, enquanto outros defendem que era filha do alto oficial Ai. Aliás, Ai foi o homem que se tornou faraó logo após a morte de Tutankhamon. O que se pode afirmar com certeza é que Nefertiti era oficialmente chamada de Grande Esposa Real do faraó Akhenaton. Akhenaton foi um rei da 18ª dinastia conhecido por promover uma reforma religiosa radical, elevando o disco solar Aton à posição de divindade suprema. Na história do Egito, seu reinado é lembrado como um período de grandes turbulências. Mas para Nefertiti, foi uma época em que ela era reverenciada por todo o povo egípcio. Nessa época, ela já era vista como um símbolo da beleza feminina, e sua imagem aparecia nas paredes do palácio, em inúmeros relevos e até em objetos do cotidiano. Além disso, algo bastante raro no Antigo Egito, Nefertiti também foi retratada junto com seus filhos. Mais ainda, no templo de Karnak, foi construído um santuário independente em sua homenagem, o que também era algo fora do comum. Antes dela, uma honra dessa só era concedida a deusas ou aos próprios faraós. Ao que tudo indica, a vida familiar de Nefertiti também era estável. Até os 30 anos, ela teve 6 filhos com Akhenaton. No entanto, todos eram meninas, e ela não teve nenhum filho homem. No 12º ano do reinado de Akhenaton, ela foi subitamente afastada do poder, e a ausência de um herdeiro masculino pode ter sido uma das razões. Afinal, antes disso, Nefertiti chegou a atuar praticamente como co-governante do faraó. Isso fica evidente nas representações em que ela aparece lado a lado com o faraó, quase em posição de igualdade. Em alguns afrescos, ela também aparece recebendo emissários estrangeiros, algo que normalmente era prerrogativa exclusiva do faraó. No entanto, de repente, ela desaparece. Por volta dos 30 anos de idade, Nefertiti parece desaparecer completamente das obras oficiais. Uma teoria bastante conhecida sugere que após a morte do seu marido Akhenaton, Nefertiti apenas trocou de identidade. Ou seja, a esposa principal de Akhenaton, já viúva, teria se tornado faraó sob o nome de Nefer-Nefer-Uaton. Alguns egiptólogos, porém, acreditam que quem se tornou faraó foi, na verdade, uma das filhas de Nefertiti, Meritaton. Ainda assim, o fato de Nefer-Nefer-Uaton surgir exatamente quando Nefertiti desaparece dificilmente pode ser mera coincidência. Faz sentido imaginar que sua antiga identidade tenha sido apagada para não atrapalhar sua posição oficial como faraó mulher. Vale lembrar que já existia um precedente de mulheres ocupando o trono do Egito. Basta citar a rainha Hatshepsut, que governou o Egito entre 1479 e 1458 a.C.
Muito provavelmente o motivo pelo qual Nefertiti e Nefer-Nefer-Uaton acabaram sendo apagadas dos registros oficiais está ligado ao fracasso da reforma religiosa de Akhenaton. Na verdade, Nefertiti e seu marido tentaram estabelecer o culto ao deus solar Aton, mas a maioria dos sacerdotes continuava fiel ao tradicional deus Amon. Nefertiti tentou reconciliar esses dois grupos em conflito, mas não teve sucesso. No fim, após sua queda do poder, os partidários de Amon saíram vitoriosos no início do reinado de Tutankhamon. Um forte indício disso é que Tutankhamon, que inicialmente se chamava Tutankhaton, mudou seu nome para Tutankhamon até o 3º ano do seu reinado. No fim das contas, o destino de Nefertiti ou Nefer-Nefer-Uaton continua sendo um mistério. Talvez ela tenha morrido discretamente de doença ou talvez tenha sido assassinada. De fato, como parte da restauração do culto a Amon, seu nome nem sequer foi incluído nas listas da realeza. O mistério do DNA. Como você já deve ter percebido, ao contrário da tumba e da múmia de Tutankhamon, o local de sepultamento e a múmia de Nefertiti ainda não foram encontrados. Desde o século XIX, muitos egiptólogos acreditavam que uma múmia conhecida pelo nome de pesquisa, a Jovem Dama, seria na verdade o corpo de Nefertiti. Essa dama foi descoberta em uma câmara oculta da tumba KV-35 de Amenófis II, junto com múmias de pessoas próximas ao faraó. O estado da múmia era como se tivesse sido deliberadamente maltratada, com o rosto e o tórax gravemente danificados. E com base em inúmeros indícios indiretos, os pesquisadores concluíram que aquela múmia era Nefertiti. No entanto, em 2010, uma análise de DNA conduzida por Zahi Hawass revelou fatos chocantes, publicados no mesmo ano na revista científica Journal of American Medical Association. Foi uma verdadeira sensação, e muitos egiptólogos renomados levaram bastante tempo para se recuperar do impacto. O fato surpreendente era que o pai da jovem dama era o faraó Amenófis III e sua mãe era a rainha Tia. Ou seja, os pais dessa dama eram os mesmos do faraó Akhenaton, marido de Nefertiti. Além disso, a análise de DNA indicou com alta probabilidade que os pais de Tutankhamon eram Akhenaton e a própria jovem dama, que era sua irmã biológica. Em outras palavras, a múmia estudada não era Nefertiti, mas sim a irmã de Akhenaton, e Tutankhamon era filho de um irmão com sua própria irmã. Esse tipo de união entre parentes próximos seria considerado incesto nos dias de hoje, mas no Antigo Egito, casamentos entre membros da realeza era algo comum. Culturalmente, a elite egípcia via essas uniões como casamentos sagrados entre seres divinos, acreditando que esse sangue não deveria se misturar ao de pessoas comuns. Porém, na prática, essa repetição de casamentos consanguíneos ao longo do tempo levou ao acúmulo de problemas genéticos. Mesmo antes do uso da análise de DNA, os pesquisadores já haviam notado diversas anomalias em múmias de faraós e membros da realeza. Entre elas, crânios anormalmente alongados, deformações na coluna e na caixa torácica, além de braços, pernas e dedos excessivamente longos. Essas características também aparecem com frequência em estátuas de faraós do chamado período de Amarna, conhecido por seu estilo artístico mais realista. No entanto, ao analisar a múmia de Tutankhamon, os pesquisadores ficaram profundamente chocados. Esse jovem faraó, que morreu entre 18 e 19 anos, parecia ter sido afetado por praticamente todas as doenças possíveis. Os ossos de seus pés apresentavam necrose, sua coluna era curvada e seu rosto mostrava anomalias congênitas. É quase certo que ele sentia dores intensas a cada passo que dava. Por isso, as centenas de bengalas encontradas em sua tumba provavelmente não eram símbolos de poder, mas sim instrumentos de apoio para caminhar. Esses fatos também sustentam a teoria de que sua morte precoce pode ter sido causada por uma infecção simples decorrente de uma fratura no pé. Hoje, quando a genética caminha rumo a uma espécie de aperfeiçoamento da evolução humana, é difícil acreditar que os antigos egípcios não percebessem os efeitos desses casamentos. Afinal, nem mesmo o caso trágico de Tutankhamon foi suficiente para interromper essa prática. Pelo contrário, o próprio Tutankhamon também se casou com sua meia-irmã, Ankhesenamon. Elas tiveram 2 filhas natimortas que apresentavam anomalias congênitas hereditárias. Quem está acompanhando com atenção provavelmente já fez a seguinte pergunta: se a jovem dama era realmente irmã de Akhenaton, então, em teoria, não poderia ela ser a própria Nefertiti? Ou seja, será que Nefertiti também era irmã do seu marido?
No entanto, a maioria dos egiptólogos é cética em relação a essa hipótese. Isso porque não existe nenhum registro em inscrições ou títulos oficiais que descreva Nefertiti como filha do rei. Esse título era usado quase sem exceção para designar as filhas biológicas de faraós no Antigo Egito. Até seria possível supor que a jovem dama fosse uma filha ilegítima de Amenófilis III, mas não podemos esquecer que ela e Akhenaton compartilhavam não apenas o pai, mas também a mesma mãe. Portanto, a possibilidade de essa múmia, identificada como KV35YL, ser de fato Nefertiti é extremamente baixa. Existe a possibilidade de encontrar a múmia de Nefertiti? Em termos teóricos, existe a possibilidade de que a múmia de Nefertiti seja encontrada. E mais do que isso, uma descoberta desse tipo é perfeitamente plausível na prática. Em 2015, o arqueólogo Nicholas Reeves apresentou a hipótese de que a máscara de ouro de Tutankhamon teria sido originalmente a máscara de ouro de Nefertiti, posteriormente modificada. Segundo sua teoria, como Tutankhamon morreu de forma repentina, a corte não teve tempo de preparar adequadamente o funeral. Pelas leis da época, os rituais para preparar a jornada do faraó para o além precisavam ser realizados em até 70 dias. No entanto, não havia tempo suficiente para produzir uma nova máscara de ouro. Então a já pronta teria sido retirada da rainha Nefertiti, que havia sido enterrada pouco antes. Há também a teoria de que a máscara pertencia à rainha faraó Nefer-Nefer-Uaton. Nefertiti pode ter governado sob esse nome como faraó. Essas hipóteses parecem bastante convincentes. Isso porque a máscara de Tutankhamon apresenta indícios de que traços femininos foram adaptados para um rosto masculino, e no interior da máscara foi identificado, sob o nome de Tutankhamon, o nome Ankeperuri Nefer-Nefer-Uaton. Além disso, Nicholas Reeves sugeriu que a própria tumba de Nefertiti pode estar escondida secretamente ao lado da tumba de Tutankhamon. No entanto, investigações com radar não confirmaram a existência de uma câmara oculta logo atrás das paredes da tumba de Tutankhamon. Diante da falta de garantias de sucesso, as autoridades egípcias não autorizaram a continuidade das investigações, e essa hipótese permanece sem comprovação. Claro, a posição das autoridades egípcias é compreensível. É evidente que um patrimônio mundial tão singular quanto os sítios do Antigo Egito precisa ser tratado com extremo cuidado, especialmente porque as múmias reais são consideradas um patrimônio nacional do Egito moderno. Por isso, mesmo pesquisas genéticas que causariam danos mínimos aos restos mortais enfrentam grande dificuldade para obter a autorização. Isso é realmente lamentável. Afinal, métodos desenvolvidos recentemente pelo Instituto Max Planck poderiam ter permitido uma análise muito mais precisa do DNA das múmias dos faraós do que aquela realizada em 2010. Naquela época, técnicas como sequenciamento completo do genoma, análise de fragmentos ultracurtos de DNA e os métodos para autenticar DNA antigo a partir de padrões de dano ainda não existiam. Assim, no momento, como a múmia de Nefertiti não foi identificada, é impossível analisar seu DNA. De fato, embora os estudos genéticos das pessoas ao seu redor tenham trazido descobertas extremamente importantes e impactantes, a própria vida de Nefertiti, considerada a mulher mais bela do Antigo Egito, acabou se tornando ainda mais misteriosa. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se encontra na próxima aqui no canal Pipa.